Passar a palavra também, que nós vai ser a última apresentação que a gente vai fazer aqui nesse terceiro painel, que é também para uma pessoa que está sempre com a gente aqui, né, Massambani? Massambani é um velho amigo nosso, já fizemos vários trabalhos lá na USP, inclusive em comum, formando agentes de inovação. A gente está sempre fazendo ações aí no sentido de desenvolver as empresas, levar inovação, levar tecnologia. Então, Massambani, se você puder fazer essa apresentação entre 10 a 15 minutos, seria bom até para que a gente aproveitasse aí o nosso tempo. Mas eu queria me ater, na realidade, Roriz, à questão que você colocou para essa mesa, que eu acho que é muito pertinente, que é qual vai ser a estratégia do Brasil para alavancar a indústria brasileira na quarta revolução industrial. Na realidade, o que eu estruturei nessa apresentação, que eventualmente pode aparecer aqui, algumas ações que eu acredito são potenciais estratégias para implementar essa política no Brasil e avançar com a indústria. A primeira é estabelecer estratégia nacional de longo prazo, focando nas principais vocações e nas vantagens comparativas e competitivas de empresas intensivas em tecnologia. Eu acho que o que nós vimos hoje, tanto a ação do MDIC, do MCTIC, da ABDI, da Fiesp e da própria CNI, é que nós já estamos caminhando no sentido de estabelecer essa estratégia nacional. Eu acho que essa articulação, esse evento particularmente, é um evento importante para estimular esse processo. Agora nós estamos lá. Aqui são fatos que nós já discutimos hoje pela manhã, bastante relevantes sobre as empresas fortes baseadas em tecnologia, na realidade, têm uma capacidade de avançar muito significativa. A indústria 4.0, que nós estamos falando, a manufatura avançada, na realidade, estamos falando da era da indústria inteligente. Esses aspectos da nova lógica de produção, nós temos visto na FINEP, na realidade, uma quantidade significativa de empresas que já praticam esses processos, né? A produção, por exemplo, de produtos e processos planejados e testados em ambiente virtual, e só depois manufaturado. Nós já temos indústrias aqui em São Paulo que já fazem isso como uma rotina, não? No setor aeroespacial, no setor aeronáutico, não só a Embraer, mas outras empresas que estão no ecossistema já fazem isso. Quer dizer, já está se praticando indústria 4.0 no Brasil, e isso é absolutamente importante. Essa questão também da imersão do consumidor final no processo produtivo é algo que várias empresas já começam a incorporar, ouvir o cliente, participar com ele e retroalimentar os seus processos internos. Mas, na realidade, de volta para essa questão que o Roriz coloca, eu acho que eu listei 8 itens, e esse primeiro da estratégia nacional, eu acho que é determinante, quer dizer, tem que haver uma visão do país, assim como houve na Alemanha, nos Estados Unidos e nos países avançados. Essa estratégia é uma estratégia de governo, uma estratégia de Estado, de avançar a nação no sentido de promover esse desenvolvimento, e isso é coisa de médio e de longo prazo, quer dizer, tem que fazer isso para poder esse processo se avançar. A outra questão importante é estimular empresas de alto crescimento para apoiar, na realidade, as micro, pequenas e médias empresas e startups dentro da sua cadeia de valor. Nós temos feito na FINEP atividades que casam empresas se relacionando, fornecedores com empresas com alto desempenho. Eu acho que essa relação de empresas com alto crescimento e dialogar com os seus fornecedores, micro e pequenas empresas e startups, eu acho que isso é da maior relevância, e quanto mais nós pudermos incentivar esse processo, melhor. Outro aspecto importante é estimular a ampliação do investimento privado em PDI.
para reverter a participação da indústria na economia e aumentar de forma intensiva as suas competitividades. Não tem outro jeito a não ser investir em PDI. As empresas, hoje, muitas vezes afogadas com as suas atividades, não conseguem aportar recursos do seu lucro para isso, e aí tem as agências de fomento, e particularmente a FINEP, como a Embrapi, tem condições de aportar recursos na empresa para fazer com que ela tenha PDI, e faça com que os seus produtos alcancem o mercado local, regional, global, e isso é muito importante para o Brasil. O governo já aporta muito recurso, mas o investimento privado, como no mundo todo, é fundamental para esse desenvolvimento e para a competitividade da empresa. Outro processo importante, que foi discutido agora pela manhã bastante intensamente, é a questão do estímulo à incorporação da digitação e automatização. Muitas empresas já estão fazendo isso. Essa é uma atividade importante na indústria 4.0, e quanto mais incorporação dos processos de automação, maior eficácia na estratégia de indústria 4.0 da sua empresa. Agora, outro aspecto que tem a ver com essa questão da competência das pessoas, é preciso engajar e treinar profissionais para que desempenhem novas funções, tanto no curto e no médio prazo. Hoje, o ensino tem que estar focado nesse processo, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino para o trabalho técnico, mas, sobretudo, a empresa tem que fazer um processo de reciclagem, um processo de treinamento do seu quadro, para poder fazer com que se incorpore essas tecnologias e esses processos de uma forma muito mais acelerada. Outra questão importante é estimular a maximização da participação de pesquisadores e do uso da infraestrutura de laboratorial de pesquisa das ICTs. Nós temos sido beneficiados pela Lei 10.973, a Lei de Inovação, o novo marco regulatório. No Estado de São Paulo, nós já temos um decreto que regulamenta a Lei de Inovação. Nós temos marcos regulatórios importantes que já estão valendo e muitas vezes nós não nos ocupamos de entender e de ver as oportunidades que ali estão para poder conectar pesquisadores da universidade, dos institutos, do Senai, das FATECs, dos institutos federais, dentro do processo de desenvolvimento de PDI na sua empresa. Esses mecanismos estão digamos, bastante regulamentados, e quanto mais nós pudermos incorporar a infraestrutura que dentro do sistema das ICT já existem, na parceria público-privada, melhor. As universidades têm que aprender a abrir os seus laboratórios e responder a essa norma regulatória com maior velocidade para poder dar apoio às empresas no Brasil todo. Outro aspecto importante é promover, buscar e aproveitar todos os incentivos governamentais e novos programas de PDI. É curioso, porque a própria Lei do Bem, há muito poucas empresas que acessam esse incentivo fiscal. Hoje, o MCTIC está trabalhando com a possibilidade de ampliar a oferta desse incentivo fiscal. De modo que é importante que o empresário esteja atento à possibilidade de identificar a inovação dentro dos seus processos de desenvolvimento e tirar isso da redução do seu imposto de renda. De modo que estar preparado a isso é importante. Debêntures incentivada é um mecanismo que já existe e o setor bancário está preparado para acionar esse mecanismo, e isso também são incentivos muito importantes. Outra questão é estimular sinergias colaborativas com parceiros B2B, business to business e business to consumers, tanto no nível nacional como no nível internacional. Aí tem um conjunto de tecnologias que são tecnologias importantes que nós vimos hoje sendo discutidas em muitos detalhes e que são, na realidade, oportunidades para introduzir essas tecnologias dentro dos seus processos industriais. Bem, a FINEP cuida disso já
há 50 anos, e o foco da FINEP é essencialmente apoiar a inovação. A FINEP adota uma estratégia de apoio em todos os TRLs, vem desde o nível de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, prototipagem e mesmo o aumento de escala. Ela faz isso usando importantes instrumentos de apoio, que são recursos não reembolsáveis para ICTs, tem feito isso ao longo do tempo. Agora nós estamos restritos por causa do contingenciamento do fundo do FNDCT, mas, na realidade, a nossa expectativa é que esse processo se desenvolva, que se regularize e que, em breve, nós possamos desfrutar dos recursos não reembolsáveis para aplicar nas ICTs e também no setor de subvenção econômica para empresas. Por outro lado, nós temos uma possibilidade bastante significativa de financiamento de crédito e que a FINEP faz isso com prazos de carência e longos prazos, de modo que é baixa taxa e absolutamente acessível para as empresas que pretendem desenvolver seus processos de inovação. Aqui tem uma estratégia da FINEP. Na realidade, a FINEP apoia planos estratégicos de inovação, é um conjunto de projetos necessários para a empresa construir o seu caminho rumo à indústria 4.0. É possível os investimentos para desenvolver o seu plano em pesquisa e desenvolvimento CAPEX e OPEX, essas despesas são financiáveis. O foco está na inovação, tornando isso realidade, da criação à validação do mercado de novos produtos, processos ou serviços, e faz isso, na realidade, em busca, na promoção do ganho de competitividade, né, para a empresa. Aqui tem um modelo de plano estratégico de inovação, que eu diria ele é customizável. Um projeto é possível desenvolver em função das necessidades específicas daquela empresa. E aqui temos um exemplo em que uma empresa com alto crescimento pode aportar recursos na FINEP, investir recursos nas ICTs em troca de transferência de conhecimento, treinamento e outros serviços, e, na realidade, os recursos aportados por essa grande empresa podem ser compartilhados com empresas que são stakeholders estratégicos da sua cadeia de fornecimento. Hoje, é absolutamente importante que o nível dos fornecedores tenha a qualidade absolutamente, digamos, mais próxima do que se pretende fazer no seu desenvolvimento, e a cadeia de fornecedores é muito importante. Somado a isso, tem um outro fator, que é o fato de que, em geral, as médias, pequenas empresas têm dificuldade com garantia. Então, a possibilidade que a FINEP traz é você poder ter uma empresa que aporta os recursos, elimina o problema da garantia, e isso ajuda a empresa a se sustentar e a se desenvolver. Esse aporte de recursos, nós estamos procurando dialogar com empresas com alto crescimento, falando também com as outras, mas trazendo esse processo da cadeia de fornecimento muito próximo, de tal forma que recursos possam chegar na capilaridade da empresa, para que ele modernize os seus processos, para que ele faça uma parceria, uma busca de P&D aberta, trazendo da universidade, dos institutos de pesquisa, e fazendo com que esse processo ganhe velocidade, desenvolvimento e competitividade. E, por fim, na realidade, o estímulo a esse processo de investimento na empresa, do ponto de vista do desenvolvimento dos seus planos estratégicos de inovação, você tem processos de internacionalização à vista, intensificação do P&D, parcerias com o P&D aberto, fortalecimento da cadeia produtiva, sustentabilidade e acessibilidade, ganho de produtividade e aumento da competitividade. Esses são os objetivos específicos, digamos assim, da FINEP, no sentido de fazer com que esse processo tenha um desenvolvimento que abranja todas as empresas interessadas no seu plano de inovação. Aqui estão as condições de apoio da FINEP, a taxa de juros que variam de TJLP
as mais usuais, mais 7, mais 1, mas nós temos o FINEP Conecta, que foi lançado aqui na FINEP há 1 mês, 2 meses atrás, em que essa relação de investimento na empresa que aporta recursos na ICT traz a taxa JLP, TJLP a um nível bastante próprio, quer dizer, a própria TJLP acaba sendo o indexador da taxa de juro para isso. O importante é notar que carências de 24, 48 e 72 meses, permitindo que o seu processo se desenvolva sem desembolso, lhe permite uma saúde financeira para poder tocar o desenvolvimento dos seus projetos. É absolutamente importante, nenhum banco privado consegue fazer isso, o banco FINEP, BNDES também fazem isso, Desenvolve São Paulo faz isso conjuntamente com a FINEP, e esse setor, digamos, do papel do Estado, criando condições subsidiadas para apoiar o seu desenvolvimento, é muito importante para a empresa, dar conforto, dar segurança, e esses projetos podem, inclusive, o percentual de investimento chegar a 100% da FINEP, ou seja, a empresa não tem nem que pôr contrapartida nesse processo. De modo que é isso. Nós estamos à disposição, a nossa equipe aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também, para trabalhar com a sua equipe, para desenvolver a estratégia de como construir um projeto de inovação na indústria 4.0. Nós já estamos fazendo isso, a nossa equipe trabalhando com equipe de várias empresas no sentido de construir os seus projetos. Um exemplo que foi dado hoje pela manhã, o setor têxtil é um setor que já visiona buscar recursos para desenvolvimento na indústria 4.0, mas todos os setores de bens de capital, o setor aeronáutico, automobilístico, nós estamos estabelecendo relações com as entidades empresariais para fazer com que essa cultura da inovação, no sentido de automatizar, digitalizar e fazer com que a sua competitividade cresça, é o nosso negócio. De modo que estamos à vossa disposição para atendê-los aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Obrigado. Massabanha, eu queria aproveitar, fala para o pessoal aí sobre o funcionamento do escritório em São Paulo, né? As empresas precisam de ir no Rio de Janeiro, fala um pouco mais como é o funcionamento e como é que elas acessariam a FINEP aqui em São Paulo. Então, nós temos nessa gestão do professor Marcos Sintra e da diretoria, uma visão estratégica de alcançar as regiões do Estado, do país todo, não é? O escritório de São Paulo é um escritório que tem 40 anos, ele trabalhou sempre apoiando a indústria, tanto e as ICTs com recursos não reembolsáveis, como recursos de crédito, mas hoje nós já temos escritório no Nordeste. Já foi inaugurado o escritório no Nordeste, tem o escritório de Brasília, tem o escritório em Florianópolis e terá um escritório no Norte, em Manaus. O escritório de São Paulo é um escritório que tem uma função de responsabilidade em vários setores. Sob nós está o setor têxtil, o setor de calçado, o setor moveleiro, o setor de papel e celulose, o setor aeronáutico, o setor espacial e o setor de segurança. Quer dizer, são setores estratégicos que estão nas pontas de alta qualificação tecnológica, como setores menos intensivos em tecnologia. Entretanto, o que nós estamos experimentando é que todos esses setores estão muito ativos, com visão de seu aprimoramento e buscando parcerias, tanto nacionais como internacionais. E tem vindo a FINEP. O nosso escritório em São Paulo fica aqui na Juscelino Kubitschek, no JK Financial Center. É um escritório com uma equipe de 40 pessoas, nós temos analistas, essas pessoas são qualificadas do mais alto nível, e nós temos hoje a responsabilidade, além desses setores, coordenar a atuação regional em todas as regiões do país. De modo que é um escritório forte. Esse é o desejo da FINEP, da diretoria. Nós estamos trabalhando no aprimoramento de acompanhar os projetos de uma forma bastante intensa, mas, sobretudo, apoiar a empresa. Existe
uma tendência a empresa dizer, mas eu preciso de um analista, de um consultor para escrever o projeto, para submeter a FINEP. Na realidade, não. Nós temos nossa equipe, nós temos abordagem de gestão por resultado, relacionamento com o cliente e desenvolvimento de cliente. Eu acho que o papel, na realidade, que a FINEP, que o governo deu à FINEP, de ser um representante facilitador do processo de desenvolvimento da inovação no setor industrial, no setor empresarial brasileiro, é assim que nós estamos fazendo. O escritório, ele é fácil de você acessar, pode mandar e-mail mesmo para mim, nos acessar, e nós teremos imenso prazer, estamos fazendo isso como rotina, falando com as entidades, mas falando com as empresas. Nós nos reunimos periodicamente com agendamento, com empresas, orientamos, entendemos o projeto que ele tem, discutimos, mostramos o espectro de alternativas e ainda damos todas as diretivas para ele desenvolver o seu projeto. Antes de ele submeter o projeto, ele está flexível, nós nos colocamos à disposição para atender. De modo que os empresários de São Paulo, do Brasil, devem agir, atuar e buscar isso. Nós estamos dando suporte aos escritórios regionais, para que façam acompanhamento das empresas nessas regiões onde eles estão localizados, mas também sendo ponto de contato com demandas específicas. Nós estamos num momento em que o desenvolvimento do país passa pela inovação, passa pelo desenvolvimento de novos projetos, nós precisamos alcançar maior competitividade, nós podemos fazer isso, nós temos energia, o setor empresarial do Brasil já evoluiu muito, é forte e nós podemos, sem dúvida, com uma estratégia bem organizada, como isso que nós discutimos aqui, e dar para a próxima direção do país uma guiagem para que a indústria 4.0 tenha força, tenha fórum, tenha recursos, e que o recurso alcance a empresa, que nós possamos aprender ainda mais para correr risco com esse investimento, porque o problema da garantia é um problema que afugenta as empresas pequenas, micro e médias empresas, mas nós estamos criando mecanismos para fazer isso. Venha ao escritório de São Paulo, é assim, Coriço, obrigado. Muito obrigado, Oswaldo Massambani, superintendente da FINEP. E eu faria a mesma pergunta para o Jorge Guimarães também, para acessar a Embrapi, como é que é o melhor jeito, e principalmente para as empresas que estão aqui em São Paulo, como é que teriam fácil acesso à Embrapi. O modelo é muito simples, as empresas procuram diretamente as nossas unidades. E isso é muito rápido, muito flexível, inclusive para a questão da propriedade intelectual. Desses 9 projetos que passaram para 360, 61 já foram terminados, 58 patentes da indústria. Não é patente acadêmica, é patente da indústria, porque a propriedade da patente é da indústria. E, portanto, é simples como isso. Aqui em São Paulo tem 10 unidades, mas as empresas de São Paulo também apostam em unidades fora do estado de São Paulo. Temos várias muito competentes em Santa Catarina, no Nordeste, o Cimatec, lá na Bahia, lá na Paraíba, tem uma excelente unidade lá em Campina Grande. Enfim, temos por aí afora. Agora, devido ao fato de que metade dessas 250 empresas são do Estado de São Paulo, isso atraiu a atenção do Roriz e do presidente SCAF, e fizemos um acordo. Qual é essa vantagem desse acordo? Que a Federação da Indústria, daqui de São Paulo, diz para nós quais são as cidades onde gostaria de implementar mais a presença das empresas dessas regiões, dessas cidades, com as unidades que a gente leva para lá para discutir projetos e dali já começa a sair negócio. De modo que é um modelo bastante simples e que as empresas têm gostado muito, porque, como eu disse, nós não fazemos chamada de empresa. Nós já temos unidade. A qualquer minuto, a empresa pode ir lá e negociar projetos, né, dentro do plano de ação de que aquela unidade foi credenciada. De modo que eu sugiro muito que as empresas que estão aqui presentes procurem o modelo. Se quiser saber um pouco mais de detalhe, ver o site da Embrapi, e lá também nós temos o prazer de orientar. Mas veja só, a missão é a inovação na empresa.
Mas nós quase não lidamos diretamente com a empresa. Nós lidamos com a empresa nas federações de indústria, nas grandes corporações todas, a BIMAC, a Bifina, a BIMO, todas elas fazemos muitas reuniões, sempre com a presença das nossas unidades para aquele determinado segmento, e com isto a interação é direta entre a empresa e a unidade, e dali saem os projetos imediatamente. Muito obrigado, Jorge. Como vocês podem ver, o que foi dito aqui não é que essas instituições têm uma intenção de fazer, ou vai fazer, ou está prometendo que seja feito, né? Hoje, elas já têm esses instrumentos, já estão funcionando, e cabe a nós acessar. Mesma coisa com relação à FAPESP, que o Pacheco detalhou aí também como é que é o funcionamento da FAPESP, e a Fiesp se coloca à disposição para fazer essa aproximação da empresa com essas instituições e para ser um facilitador para que esse processo de desenvolvimento dos processos inovativos, né, da inovação dentro da empresa, sejam implementados, e estamos aí à disposição de todos, tá? Então, tudo isso já está funcionando e cabe a nós acessar todos esses mecanismos e instrumentos aí de incentivo à inovação existentes. Tá? E com isso a gente encerra esse painel e vem o próximo e último painel de hoje, lembrando que amanhã tem a visita lá em São Caetano. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao moderador deste painel, José Ricardo Ruiz Coelho. E o quarto painel deste congresso debaterá como preparar sua empresa para a quarta revolução industrial. Passo a passo e lições aprendidas. Essa mesa visa dar um direcionamento às empresas e compartilhar as experiências de quem já está à frente na indústria 4.0.